Olá, eu sou Sérgio Smig e você está no canal Atos e Fatos. Nós vamos falar hoje sobre dignidade. Os dicionários definem dignidade: qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade e nobreza. A etimologia busca a origem da palavra. A origem da palavra deriva do latim dignitas, dignitatis. Por sua vez, significa honra, virtude e consideração. Immanuel Kant também, claro, teve a sua própria noção sobre dignidade. O pensador alemão disse o seguinte na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Conceito de dignidade, segundo a fundamentação da metafísica dos costumes, está relacionado com uma questão de valor, pois dignidade para Kant vai ser algo que não tem um preço, algo que não pode ser negociado ou trocado por outra coisa, mas dignidade é um valor que algo tem em si mesmo. Mas claro, esse vídeo não trata da filosofia acadêmica propriamente dita, né? Trata de dignidade prática, do dia a dia, daquela sentida na rotina. Assim, mantenha em mente esses dois trechos. Eles são a base conceitual desse nosso discurso. Pensemos, ser digno em certa situação é possível e não ser digno em outra. Ou seja, pode-se ser digno profissionalmente em virtude da quantidade de títulos. Pode-se ser digno socialmente por uma ação qualquer. Pode-se ser digno, inclusive, por causa da aparência, enfim. Entretanto, ainda assim é possível não ter dignidade em outras circunstâncias, como em política, por exemplo. Não é possível que haja evolução do todo sem que os elementos que o compõem sejam considerados, né? Sejam observados, sejam respeitados. Reconhecer a profundidade do conceito de dignidade do indivíduo na sociedade é um dos requisitos para que essa sociedade se desenvolva de maneira plena. Cada elemento, cada ser, cada mente deve ter a sua dignidade, a sua existência, a sua essência respeitadas, não importa qual seja a filosofia de vida ou percepção sobre relacionamento social. O vídeo que incluímos aqui é de Tiago Rodrigues, é um jovem pensador social voltado à inteligência emocional. Sugerimos que acompanhe o seu canal. Nesse vídeo ele conta a história, uma historieta, em que o respeito à dignidade de um indivíduo pôde mudar rumos de futuro. Veja. Após celebrar um casamento, estava ali conversando com o pessoal, de repente um jovem homem se aproxima e diz assim: professor, você se lembra de mim? Ele disse: não me lembro. Ele falou: eu fui... Quando ele ia falar, o professor disse: você foi meu aluno na terceira série? Ele falou: sim. Ele falou: que legal te rever, prazer, se abraçaram. E o professor perguntou: o que você anda fazendo na vida? Ele disse assim: eu sou professor também, igual a você. Ele disse: uau, isso é maravilhoso. Ele disse: sim, eu me tornei professor porque eu vi o impacto que você causou na minha vida, e por causa do impacto que você causou na minha vida, eu decidi também causar esse impacto. E tive certeza que eu podia causar esse impacto na vida de outras pessoas. E então eu decidi ser professor. Ele falou: parabéns pela sua decisão, isso é fantástico. E teve algo em específico que fez você tomar essa decisão? Ele disse: sim. Você não lembra do meu nome? Ele disse assim: não vou lembrar. Ele falou: mas você não lembra de um episódio que eu vivi e o senhor me fez algo incrível? Você não lembra de um detalhe muito específico que pode ter causado essa minha decisão? Ele disse: não me lembro. Ele disse: eu vou relembrar você. Um dos meninos da sala ganhou um relógio lindo do pai e da mãe, e ele foi para a aula com aquele relógio, e eu olhei aquele relógio, e eu desejei tanto aquele relógio que eu decidi roubar aquele relógio.
Eu peguei aquele relógio para mim, coloquei nos meus bolsos, escondi, o menino sentindo falta do relógio quando volta para a aula, já fala pro professor e diz, olha, roubaram meu relógio. E você solta só uma declaração, você diz assim, quem roubou o relógio desse menino, por favor, devolva-o agora. E na mesma hora eu falei, cara, eu não vou passar por essa vergonha, eu não vou devolver. Eu não queria devolver, não queria passar a vergonha, mantive o relógio no meu bolso. Ao que o senhor levantou, foi até a porta, trancou a porta e disse assim, por favor, faça uma fila, todos naquela parede. E eu vou olhar bolso por bolso até encontrar esse relógio. Quando o senhor falou isso, eu pensei, cara, essa vai ser a maior vergonha da minha vida. Esse vai ser certamente o maior constrangimento pelo qual eu já passei na minha vida. Eu comecei a ficar desesperado, eu comecei a tremer, eu comecei a suar. E aí, quando todos nos enfileiramos na parede, você ordenou que todos virassem para a parede e fechassem os olhos. E aí, então, você foi bolso por bolso à procura do relógio. Quando você colocou a mão no meu bolso, você recuperou o relógio e continuou indo bolso por bolso, até que todos os alunos foram revistados e você colocou, então, o relógio em cima da sua mesa e disse, por favor, pode vir buscar, aqui está o seu relógio. Ele disse, aquilo causou um impacto muito profundo em mim, porque o senhor nunca mais mencionou aquele episódio. O senhor nunca me olhou com diferença. O senhor nunca conversou comigo sobre aquilo. O senhor nunca trouxe uma história parecida à sala de aula em algum momento que se seguiu dali para frente todos os anos. E aquilo me marcou, eu falei, uau, isso é educação. Esse cara me ensinou, não é possível que o senhor não lembre de mim, não lembre do meu rosto, não lembre dessa história específica que eu vivi. E o professor respondeu, eu não tinha como lembrar de você, porque eu também estava de olhos fechados. Sabe essa história? O professor Rabino foi altamente respeitoso para com a dignidade do seu aluno, pois percebeu que a atitude dele foi ocasional, foi de momento. Todo o futuro do aluno foi redesenhado a partir da intensificação da dignidade dele. A imprensa, como um todo, é considerado o quarto poder de uma sociedade soberana. E isso não é à toa. Ela pode construir ou destruir o passado, o presente e o futuro de uma nação inteira. Haja vista os grandes imperialistas dos séculos atrás. A estratégia primeira dos conquistadores era anular o sentido de cultura, de religião, de sociedade dos conquistados. De algumas décadas para cá, a sociedade brasileira tem sido infestada por uma série de eventos imbecilizantes. Não há parcimônia na produção de programas, não há métodos voltados à análise dos impactos que tais eventos, vamos chamar isso de eventos, suscitam nas comunidades, quais efeitos esses programas produzem nas comunidades. Os critérios são fundamentados única e exclusivamente na captura de índices de audiência, aquele Ibope, de forma que esses números fundamentem, por sua vez, as cláusulas dos contratos de prestação de serviço entre as emissoras, os veículos de comunicação, e seus anunciantes. A coletividade tem sido esquecida. Humberto Eco foi escritor, filósofo, semiólogo, linguista e pensador, enfim, e um excelente bibliófilo italiano de fama internacional. Ele faleceu em 2016. É dele a clássica e clara conclusão sobre o poder dos imbecis e ignorantes na internet. O problema é que eles, os imbecis, empreendem esforços para imbecilizar também os consumidores. Muitos veículos de mídia têm menosprezado a dignidade humana com suas
chamadas idiotizantes, chamava-se manchetes, né? Hoje é chamadas, que pretendem apenas enganar o leitor, não informar, não entreter, apenas enganar, e nós vamos ver por quê. Aqui fica uma questão. Isso não arranha sua dignidade? Não machuca o seu caráter de ser humano? Não contraria seus princípios? Esse tipo de chamada não destrói o seu orgulho de fazer parte da coletividade, da humanidade? Chamadas como essas têm o poder de minimizar a autoestima dos consumidores de notícias. Pior, sem que esses percebam essa artimanha. Acabam criando um ambiente de facilidade e de desrespeito à condição humana, de maneira que tal desrespeito acabe se alastrando nas relações sociais. A política atual é capaz de comprovar isso, não é? Os sites de notícias são verdadeiras fontes de estelionato. Pelo menos uma boa parte deles. O sistema automático de inserção de chamadas inclui qualquer informação em sua tela, qualquer uma, desde que seja pago por régio processo mercenário. Né? São chamariz para assumir a atenção do internauta e conseguir os famigerados cliques. Assim que o conseguem, o incauto é levado a todo e qualquer tipo de conteúdo, inclusive os mais perigosos. São chamadas fúteis, muitas delas bem infantis, mas capazes de criar vontade profunda de clicar. E aí está o grande problema, o grande perigo. O absurdo dessa imagem, por exemplo, já deveria ser motivo para que o internauta esqueça de vez o site de origem. É surpreendente que haja quem clique nisso. A imagem da garota com um cavalo faz parte, inclusive, de um vídeo muito bonito sobre a relação entre seres humanos e animais. E essa bendita chamada desse maldito site aí dá a entender que essa mulher está grávida e que dentro dela tem um ser estranho e coisa e tal. E os incautos, os ingênuos, aqueles que têm prazer em se deixar levar por imbecilidades, acabam clicando. Veja bem, qual seria a vantagem que nós teríamos em conhecer a fortuna da Leda Nagli? O que nos interessa que isso tenha levado a família da jornalista às lágrimas? Nós ajudaríamos de alguma maneira? Que tipo de consumidor precisa saber da fortuna da Leda Nagli? E ainda com uma imagem tão derrotista da jornalista, né? Tão degradante dela. E aqui, saber sobre o dinheiro do Rivaldo faria sua vida um mar de rosas? Melhoraria em algo? Aumentaria sua conta bancária? Por acaso o Rivaldo vai passar um Pix para nós? Essa informação é crucial para que o seu dia seja agradável. Vale a pena perder alguns segundos para saber se Paola fica mesmo diferente sem maquiagem? Qual a necessidade de saber disso? Que tipo de no caso mulher, precisaria comparar a beleza da atriz maquiada com a atriz não maquiada? Isso significa o quê? Vai, por acaso, alimentar um pouco mais o ego das mulheres que se consideram fora dos padrões de beleza? Uma dica: ignore toda e qualquer chamada composta por "veja isto", "você não vai acreditar nisso", "você vai se surpreender com isso", "isso vai alterar a sua vida", porque o fato de na própria chamada ter um pronome demonstrativo que não quer dizer nada, que não demonstra nada,
já é sinal de que é um site pegadinha. E ainda há chamadas ainda mais perigosas, ainda mais invasivas. Usam a marca, o nome da Anvisa, para fazer incautos, para fazer com que os incautos acreditem na eficácia de remédios e substâncias sem qualquer comprovação medicinal. A mídia é plena, a boa mídia, né? É plena de matérias e informações sobre a cloroquina, por exemplo. Que me desculpem os bolsonaristas, mas está mais do que comprovado que esse tipo de apelo emocional é muito, muito perigoso. São iscas que, mais do que simplesmente levar você a risco de contrair vírus, né, vírus no computador, quero dizer, arranham a sua dignidade como ser pensante, como ser que raciocina, como elemento social. Ainda há outra modalidade de desconsideração para com a nossa dignidade. É o uso de desgraças alheias para a manutenção do próprio orgulho. Sempre fiquei meio desconfortável com os chamados programas jornalísticos policiais. Há décadas havia o tal do Homem do Sapato Branco, Jacinto Figueira Júnior. Foi um dos precursores desse tipo de assinte à dignidade humana. Há um atenuante aqui. Na época, a relação entre consumidores de notícias era muito nova na televisão, propriamente dita, né? Não havia nem autocrítica dos canais, se bem que ainda hoje não há, mas não havia preocupação alguma, preocupação zero com os efeitos das informações passadas. Depois, posteriormente, algumas regras foram criadas, os regimentos internos das emissoras foram melhorando um pouco, coisa e tal. Mas atualmente parece que estão voltando à década de 60, de 50, de 70, é algo de realmente inacreditável. Então, naquela época havia o Homem do Sapato Branco, né? Aí também veio o tal do Aqui Agora, e depois Ceará TV, Brasil Urgente, Alerta Nacional, por aí vai. Todos buscadores insensatos de audiência, todos usurpadores do direito de destruir relações sociais. Contudo, o que realmente choca quem minimamente se preocupa com os semelhantes é a desfaçatez da busca pelo chamado furo de reportagem. Esses programas, quando seus repórteres chegam primeiro aos locais das desgraças, vociferam a frase exclusivo para os espectadores do programa tal. Veja esse clique de uma matéria. Trata-se de tragédia em que uma criança perde a vida por ataque de cão. Ao fim da matéria, né, lê-se a postagem apareceu primeiro no nome do site. Essa informação leva a que tipo de orgulho profissional? Quão realmente importante é dar uma notícia dessa antes que qualquer outro veículo? O que nos fez chegar a esse estado de mentalidade? Um site precisa mesmo se vangloriar por ter mostrado primeiro, antes de qualquer outro site, a morte de alguém? Não, nós não estamos aqui fazendo publicidade do site The Intercept. Os conceitos, pensamentos e análises que dispusemos aqui são antigos na mente dos produtores deste vídeo. Como são concernentes a uma excelente matéria veiculada neste site, no The Intercept, resolvemos unir o útil ao agradável, procurar ajudar a construir uma comunidade de consumidores de notícias realmente consciente e, ao mesmo tempo, destacar a assertividade daquele site. Então, estamos deixando aqui
o convite para conhecê-lo e o link da matéria na qual nós nos baseamos para fazer esse vídeo. O cômputo geral dos textos colaboram para que as relações sociais sejam muito mais saudáveis, muito mais. Então é isso, pessoal. Esse é o primeiro vídeo do canal Atos e Fatos. Estamos preparando novos para colocar à disposição, e se não me falha a memória, a produção, a minha equipe produtora disse que o próximo vai se chamar algo como mídia rasteira. Esperem até lá, vai ser realmente muito interessante. E a gente convoca vocês aqui para opinar sobre isso, para deixar as suas considerações a respeito desses conceitos que estamos emitindo aqui. Nós estaríamos errados? Estaríamos sendo perfeccionistas demais? Nós estaríamos querendo ser, mais realistas que o rei? Ou não? Até o próximo vídeo.